Um guia para uma carteira de investimento básica. Algumas corretoras possuem uma carteira recomendada para investidores constituída de indicações mensais de ações por especialistas. Se lhe falta segurança sobre como começar a investir, esse guia explica os conceitos básicos do mercado financeiro e dos investimentos, de um jeito direto e descomplicado. Confira. O seu perfil de investidor vai servir como guia para suas decisões de investimento. Por fim, vale destacar que, investindo em ações, você pode ganhar dinheiro com a valorização dos ativos e com os proventos distribuídos entre os acionistas. Para se sentir mais seguro ao investir ou conhecer mais sobre as aplicações, conte com o auxílio de um bom assessor de investimentos qualificado. Dessa forma, você poderá começar a construir sua carteira de investimentos para alcançar seus objetivos. Estude sobre investimentos e defina uma carteira baseada nos objetivos e perfil. Nesse tipo de investimento, você compra várias ações de uma vez só com base nas principais referências do mercado. Os princípios básicos de investimento que você precisa conhecer antes de começar é que são duas as formas de ganhar dinheiro na compra de ações. A primeira é pela valorização do papel com o tempo, onde o investidor compra a ação por um valor baixo e vende quando essa ação valoriza. Quando começar a investir? Se você quer entender de uma vez por todas como começar a investir e conquistar a segurança e confiança para fazer as melhores escolhas de onde aplicar seu dinheiro, você já conhece os fundamentos do mercado de ações, mas ainda não tomou coragem para começar a investir? Talvez ainda esteja faltando entender como fazer isso na prática. Você já sabe como montar uma carteira de ações, certo? Mas antes de finalizar este artigo, temos algumas dicas para continuar no caminho de sucesso com seus investimentos. Veja só, depois de cumprir os 3 passos que indicam como começar a investir, o investidor deve então escolher uma corretora e em quais ativos investir. Muitas vezes, o plano de começar a investir é adiado, porque se tem em mente que investimento é coisa de rico, que é necessário fazer grandes aportes para ter bons lucros. Mas o brasileiro encontra uma série de ativos mais baratos que levam em consideração o nível de risco e o objetivo a ser alcançado. Também é importante que o investidor, ao definir a construção da sua carteira, se baseie nos objetivos e horizontes de investimento, prazo em que o dinheiro deverá ser utilizado. Nesse sentido, antes de chegar ao ponto de partida e começar a investir dinheiro, o investidor precisa ter em mente por que deve investir. Quando o investidor compra uma ação, ele se torna acionista dessa empresa e tem direito à parte dos lucros. Por fim, vale destacar que, investindo em ações, você pode ganhar dinheiro com a valorização dos ativos e com os proventos distribuídos entre os acionistas. Investindo em ações existem 2 modos básicos de se ganhar. O primeiro e o mais simples deles é através da venda das ações por um preço acima daquele que você pagou quando comprou as ações inicialmente. É o ganho com a valorização. Se você tem pouco dinheiro para investir, o caminho recomendado são os fundos imobiliários. Continue no vídeo e descubra os principais cuidados que você deve ter ao investir no mercado imobiliário. De fato, um erro muito comum que investidores que querem saber como começar a investir seu dinheiro é não determinar um valor mensal para investir. Quais são os principais investimentos em renda fixa? Para te ajudar, criamos esse conteúdo que vai servir como um guia sobre os principais conceitos sobre essa opção de investimento. Mas afinal, o que são os investimentos? Para simplificar, é quando você compra um produto financeiro ao emprestar dinheiro para alguém e recebe depois com as devidas correções de juros. De fato, antes de simplesmente alocar o seu dinheiro, é preciso fazer algumas preparações importantes. Como você agora já sabe, também é possível investir em imóveis físicos para lucrar com a valorização deles. Todos esses fatores precisam ser pesados na balança antes de decidir o tipo de investimento que você vai fazer. Na valorização de investimento, aderir a ele sem antes pesquisar sobre o planejamento feito. Veja onde pode fazer cortes de itens desnecessários para economizar dinheiro. Desta forma, você terá mais dinheiro para investir. Então, mesmo que inicie com pouco dinheiro, é melhor do que não investir. É bastante comum ouvir a recomendação de que ações são investimentos interessantes para quem tem um longo prazo como objetivo. Vale ressaltar que focar no longo prazo também oferece benefícios para quem investe em renda fixa. Nesse caso, o tempo amplo potencializa os efeitos dos juros compostos. Logo, quanto maior o período em que o dinheiro fica investido, maior tende a ser o acúmulo de capital. Conforme você verá ao longo do guia,
Há várias formas de investir no mercado imobiliário. Imóveis físicos, títulos financeiros e fundos são algumas delas. Como falamos acima, existem inúmeros tipos de títulos de renda fixa. Você pode investir o seu capital em títulos emitidos por bancos, financeiras, empresas de investimentos ou até mesmo pelo próprio governo. Basicamente, há dois motivos para acreditarmos no potencial do investimento em imóveis: baixo risco e alta rentabilidade, sem precisar ser especialista em investimento. Assim, se você opta por investir em renda fixa, tenha certeza de retorno dos lucros esperados, desde que mantenha as aplicações pelo prazo indicado de resgate de cada título. Antes de investir, é importante conhecer os diferentes fundos imobiliários e seu perfil de investidor, além de avaliar risco versus retorno e entender as flutuações da economia. Essa informação sobre os investimentos de renda fixa chama a atenção de investidores. Por isso, precisamos lembrar que entender o mercado é fundamental para conseguir os melhores resultados ao investir seu dinheiro. Existem duas formas principais de investir no mercado financeiro: por meio de imóveis físicos e títulos imobiliários. Existem diversas maneiras de investir no setor imobiliário, como a compra, venda e aluguel de imóveis. Os títulos de renda ativa, como letras de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários e os fundos imobiliários. Os investimentos de renda fixa funcionam como um empréstimo do seu dinheiro para o emissor. Investimentos de renda fixa são investimentos em que é possível conhecer ou prever a rentabilidade final. Porém, ainda que a renda fixa seja considerada a melhor opção para momentos como esse, os especialistas alertam para a importância de manter uma carteira de investimentos diversificada. Os fundos imobiliários podem ser uma excelente oportunidade para diversificar a carteira entre renda fixa e variável, equilibrando os riscos e mantendo bons rendimentos. Os investimentos imobiliários são semelhantes a qualquer outro tipo de investimento, no qual ocorre a aplicação de um recurso financeiro em um ativo, com a expectativa de retorno maior que aquilo que foi investido. Nesse caso, o investimento é efetuado no mercado imobiliário, podendo ser de forma direta ou indireta. Alguns dos investimentos mais comuns nessa área são a aquisição de imóveis para locação, fundos de investimento imobiliário, construção de imóveis para venda ou aluguel e títulos de crédito imobiliário. De maneira geral, esse é um mercado estável e perfeito para aquele tipo de investidor mais cauteloso, que não gosta de correr muitos riscos. Se você tem pouco dinheiro para investir, o caminho recomendado são os fundos imobiliários. Como falamos acima, existem inúmeros tipos de títulos de renda fixa. Você pode investir o seu capital em títulos emitidos por bancos, financeiras, empresas de investimentos ou até mesmo pelo próprio governo. Porém, ainda que a renda fixa seja considerada a melhor opção para momentos como esse, os especialistas alertam para a importância de manter uma carteira de investimentos diversificada. Nos últimos 2 anos, os juros da economia sofreram quedas que também influenciaram nos investimentos de renda fixa. De maneira geral, os investimentos de renda fixa costumam ser indicados para os iniciantes. Isso porque a bolsa de valores exige mais experiência e cautela. A renda fixa é a modalidade de investimento mais procurada pelos investidores que procuram rendimentos mais estáveis e segurança. Como você percebeu, o investimento em renda fixa é a melhor forma para cuidar do seu dinheiro. Por isso, veja como começar a investir nessa modalidade e alcançar um resultado melhor que a poupança.